Deus não está aqui para te ver chorar ou para se fazer de vítima. Chega! Engula as suas lágrimas. E quando dobrares os teus joelhos, diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Olá, sejam bem-vindos ao canal. Queremos começar a agradecer a todos que já são inscritos e se ainda não é, considere se inscrever e faça parte dessa comunidade. Às vezes, quando olhamos para a nossa vida e chega aquele momento em que decidimos conhecer a Cristo, e chegamos ao momento em que começamos a conhecer a Cristo, queremos conhecer as suas profundidades. E acontece que parece que o Satanás deixou de olhar para todo mundo. Parece que nós viramos o centro de Satanás. Com tantos bilhões de pessoas no mundo, parece que o Satanás deixou todas as outras coisas para fazer e focou-se somente em nós. Então pensamos em desistir. Começa a formar-se uma mágoa no nosso coração e nos perguntamos: por que foi que viemos até aqui? Por que foi que conhecemos esse Cristo? Vamos dizer que antes de conheceres a Cristo, tu tinhas uma empresa, tinhas uma família bem-sucedida, eras uma pessoa bem-sucedida, com uma família organizada, com negócios organizados, com dinheiro no bolso, mas de repente decides conhecer a Cristo e tudo começa a fechar-se. Começas a ver que há mais conflitos dentro da tua família. De repente a tua empresa fecha-se e depois até perdes emprego. E os teus filhos se perdem e te perguntas: por que foi que eu vim ter com este? Quem é esse Cristo? Por que é que eu estou a sofrer assim? Vamos aqui à Bíblia então. Vamos ao capítulo 3 de Mateus, no versículo 16, e vamos observar uma coisinha. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Tudo bem. Então o Senhor Jesus Cristo é batizado, e os céus se abrem para ele, e o Espírito Santo desce sobre ele. Aí nós pensamos: está bem, agora que Jesus recebeu o Espírito Santo, ou melhor, agora que o Espírito Santo veio a descer para Jesus, de certeza que agora ele vai só sair, dar algumas ordens, os anjos vão começar a fazer todas as coisas para ele, as pessoas vão ficar libertas, vai transformar as águas em vinho, vai transformar todas as coisas e tudo será muito fácil. Mas aí é que nos enganamos. Pois logo a seguir, quando vamos ao próximo capítulo, no capítulo 4 de Mateus, no versículo 1, vemos que então está escrito o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Afinal de contas, ele não foi batizado agora. Por que tem que ir ao deserto? Por quê? Se Deus está dentro dele, por que ele não pode logo começar a viver toda a glória, toda a abundância? Por que ele tem de ir para o deserto? Por que ele tem que ser tentado? E eu me perguntei: por que o Espírito só e somente lhe dirigiu ao deserto depois dele ter sido batizado? Para dizer-te o seguinte: quando nós nos arrependemos das coisas que fazemos e recebemos o batismo como arrependimento de tudo o que nós fazemos, então quando o Espírito desce sobre nós, ele leva-nos ao deserto. Por que é que nós não vamos antes? Porque ainda não temos capacidade de resistir ao frio, ao calor, à dureza que existe no deserto. Nós não temos capacidade de resistir ao deserto se o Espírito não está sobre nós. Somente quando o Espírito está sobre nós, nós temos a capacidade, ou o Espírito nos capacita para que a gente não desfaleça no deserto, para que não desfalecemos ou não desfaleçamos quando o calor do deserto, nesse caso, o ardor do deserto vem sobre nós. Ele está conosco lá no deserto para nos mostrar que não estamos sozinhos quando o frio também está sobre nós. Então, mas eu pensei que logo que eu conhecesse a Cristo, então a minha empresa ia começar a explodir, a minha família ia ficar muito mais unida logo da primeira vez. Eu pensei que todas as coisas que eu planejei para a minha vida haveriam de dar certo. Aquele plano que eu fiz, aquela promessa que eu fiz, então logo que eu conhecesse a Cristo, logo então eu teria poder para fazer acontecer. Não te enganes. Deus, ele não desperdiça azeite. Deus não desperdiça azeite.
Para que ele ponha o azeite dele no teu vaso, é necessário que tu tenhas sido provado e que tenhas passado no teste. E não se engane. Quando fores ao deserto, não existe não, eu só não passei esse teste, mas vou passar o outro. Não. Se você não passa um teste no deserto, você repete. Não se vai com cadeiras atrasadas. Não se sai do deserto com cadeiras atrasadas. Se você não passa uma cadeira, você repete. E simplesmente isso. Você repete. Então não se sinta coitado porque as circunstâncias vêm sobre ti. O próprio Cristo, Filho de Deus, Deus ele mesmo teve de ir para o deserto. Quem somos nós? Que autoridade temos nós para nos recusarmos a ir à escola do Espírito Santo? Para nos recusarmos de ir ao deserto? O deserto foi feito para aperfeiçoarmos-nos, para limar toda a imperfeição e toda a impureza que existe em nós. Se nós formos agora, então, para o livro de Jeremias, quando virmos a parábola do oleiro, vamos ver que ele já tinha feito o vaso. Mas quando ele olhou para o vaso, disse, não, este vaso não é aquilo que eu havia imaginado. Não é aquilo que eu queria fazer. O oleiro podia muito bem ter deixado o vaso de lado, então ter levado outro barro e fazer outro vaso. Ele não fez isso. Ele esmagou o vaso até ficar pó. E através do pó fez o vaso perfeito. Então Deus ele vai te esmagar. Ele vai destruir toda a imperfeição. Porque ele não vai te usar enquanto não te aperfeiçoar. Ele não é o Deus que chama os que já estão aperfeiçoados. Ele te chama enquanto ainda estás errado e te aperfeiçoa. Então, meu irmão, não fique se vitimizando. Você não é o único. O próprio Cristo teve de ir ao deserto. Quem és tu para não ir? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Não somos ninguém. Se nós queremos seguir a Cristo como ele diz em Mateus 10, temos que carregar a nossa cruz e ir após ele. É necessário carregar a cruz, porque se você não está disposto a carregar a cruz, então você não é digno dele. Imagina então se o Senhor Jesus Cristo não tivesse passado pelo deserto e o diabo viesse contra ele para lhe tentar e ele então falhasse. Quando ele sentisse fome, então transformasse as pedras em pães. O que ele estaria a provar? Se ele tivesse olhado para toda a glória que existe no mundo que o Satanás lhe prometeu e se encurvasse e adorasse ao Satanás, estaríamos nós salvos? Não. Então, ele sendo Deus, primeiro teve de ir ao deserto, ser esmagado pelo deserto. E somente então, o nosso Cristo estava pronto para começar o seu ministério. E agora eu me pergunto, se o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo, por que é que não temos por que é que nós não temos nenhuma informação de que o diabo estava no deserto a tentar o Senhor Jesus? Mas logo que ele vem caminhando para fora do deserto, então o diabo lhe tenta. Então eu cheguei a uma conclusão. No deserto Deus usa-te a ti mesmo para limar-te a ti mesmo, porque o ferro lima-se com ferro, o ferro afia-se com ferro. Deus não precisava ainda de usar ao diabo, ainda estava a usar a ele mesmo, ao próprio Cristo para limar ao próprio Cristo. Então às vezes Deus vai usar-te a ti mesmo, contra ti mesmo. Deus sabe todas as tuas fraquezas. Deus sabe onde é que você escondeu aquelas coisas, onde você põe a areia debaixo do tapete. Ele sabe onde. Você pode mentir para si mesmo, pode mentir para mim, pode mentir para os teus irmãos, mas nunca para Deus, porque Deus, ele tem até os teus cabelos todos contados. Então ele vai te levar para o deserto e vai começar a te preparar no deserto. E olha, quando finalmente estiveres pronto, então ele dirá ao Satanás: vá, tenta-lhe. Porque Deus não pode tentar a ninguém, e nem ele mesmo é tentado. Vá, tenta-lhe. Então quando o Satanás vem para tentar-te,
Tu olhas para trás e olhas para todas as coisas que Deus corrigiu na tua vida. Tu não tens coragem de voltar para trás. Tu sabes todos os dissabores que passaste, que atravessaste. Tu sabes o frio que atravessaste a noite sozinho. Então não vais deixar com que o Satanás venha te vencer. Tu sabes que não vale a pena. Por isso é que existe o deserto. Então não desista do deserto. O deserto está lá para te aperfeiçoar. Tu vais ser aperfeiçoado para que Deus possa fazer grandes coisas na tua vida. E olha aqui, o nosso Cristo disse, olha, vocês farão muito mais do que eu fiz. Então imagina, quanto aperfeiçoamento nós precisamos. Eu não estou a dizer que exista um ser humano que seja perfeito como Cristo. Não existe, não vai existir. Nem mesmo o anjo existe que seja perfeito como Cristo. Cristo está acima de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Pai das luzes. E não há outro. Mas é necessário que nós tentemos nos apresentar inexcusáveis na presença de Deus. É necessário que nós demos tudo o que nós temos para que haja glória para o nome de Deus. Porque todas as coisas são feitas para isso, para que haja glória para o nome de Deus. Você quer ver anjos, você quer que todas as coisas se abram, mas não está disposto a pagar o preço, sinceramente. Quem vai pagar o preço por ti? E se a riqueza que o Satanás te trouxer, e se a riqueza até que Deus te trouxer, te magoar depois, como será? E se essa riqueza que você tanto almeja, tanto espiritual, tanto financeira, tanto emocional, depois acabar te corrompendo, como será? Deus não vai te dar algo para te destruir. Ele prefere te magoar primeiro, para que estejas preparado para ir após ele. Para quando ele chegar a ti perguntar, como fez a Isaías, a quem enviarei e quem irá, então dirás, eis-me aqui, envia-me a mim. Somente quando Deus te aperfeiçoar, então tu estarás pronto para fazer esta que é a obra e a vontade do nosso Altíssimo. Então, meu irmão, chega de choros, chega de vitimismo, chega. Deus não está aqui para te ver chorar ou para se fazer de vítima. Chega, engula as suas lágrimas e quando dobrares os teus joelhos diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque no caminho que nós vamos, se tu decidiste entregar-te a Cristo, o caminho que vais não é um caminho fácil. Se fosse fácil, então todo mundo iria. Se fosse fácil, acredito que até o Satanás usaria esse caminho. Mas não é um caminho fácil. Não tem corta-matos. Meu irmão, Deus está aqui para te ajudar. Então, se você vê que desde que eu conhecia Jesus, todas as coisas estão a começar a dar errado, estão a andar para a esquerda, para a direita. Não procure profecias, não procure visões. Não procure isso. Não é isso que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é a obediência a Deus. Vá pessoalmente a Deus e diga-lhe, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. O que é que eu tenho que fazer? O que é que o Senhor quer de mim? Como é que eu posso fazer possível aquilo que o Senhor quer de mim? Como é que o Senhor pode transformar a minha vida? Porque Paulo diz que há necessidade de transformação da mente. Eu gostaria que a gente pudesse transformar a nossa mente sem necessidade de sofrimento. Mas acredita, não é possível. Para transformar a nossa mente, há necessidade de mostrar ao nosso corpo que aquele caminho não vale a pena. Não vale a pena. Então, meu irmão, vamos. Se tu olhares depois todas as coisas boas e grandes que o Senhor Jesus Cristo fez, vais olhar então que valeu a pena. Quando descobrires que, afinal de contas, a tua família ficou daquele jeito porque havia um mal no meio dela, que quando apareceu luz naquela casa, começou a combater contra aquele mal e o mal não conseguia vencer a luz. Então, se tu continuares na luz, então a partir de ti toda a tua família pode ser liberta. Imagina como é quando todos estão no mesmo barco. Se todos forem libertos, será muito bom. Trará muita felicidade para nós.
será exemplo de família. Quando tu olhas para a tua família e perceberes que não importa o que vai acontecer, você sempre tem com quem contar, então verás que todo aquele caminho, aquele deserto, afinal de contas, não foi para o mal, mas para o teu bem. Meu amigo, meu irmão, meu companheiro, não desista. Porque os planos que Deus tem para ti não são planos para te magoar, mas planos para te prosperar. Não são planos de mal, mas planos de bem. Não te deixes levar pela ladainha de Satanás ou pelas circunstâncias. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena, meu irmão. Há necessidade de transformação da mente.